Eu vivi ao lado de um monstro por mais de 30 anos. Ele era meu vizinho. E ninguém sabia o que ele escondia dentro de sua casa. Hoje, vou contar a verdadeira história de Henrique e o segredo sombrio que ele escondeu por décadas. Desde que me mudei para aquela rua tranquila nos anos 80, sempre achei estranho o comportamento do vizinho da casa ao lado. Seu nome era Henrique, um homem de fala baixa, sempre de boné, e que evitava contato visual. Morava sozinho, e raramente alguém entrava ou saía da sua casa. Quando meus filhos eram pequenos, eu dizia para não se aproximarem dele, não por medo, mas por intuição. Havia algo naquele homem que incomodava, como se carregasse um peso invisível. Mesmo assim, como boa vizinha, cumprimentava com educação, e ele apenas acenava com um leve movimento de cabeça. Com o passar dos anos, Henrique continuava o mesmo, reservado, distante, quase invisível. Todos na rua o conheciam, mas ninguém sabia realmente quem ele era. Algumas crianças diziam ouvi-lo conversando sozinho de madrugada. Outras juravam que viam vultos entrando na casa dele. Eu tentava não me envolver, mas confesso que também ouvia barulhos estranhos à noite. Passos, correntes, coisas arrastando. Meus netos, quando vinham me visitar, sentiam medo dele. E eu dizia apenas para respeitarem o espaço alheio. Mas lá no fundo, algo me dizia que aquele homem escondia mais do que solidão. As janelas da casa dele viviam fechadas, mesmo em dias de calor insuportável. E o cheiro... Às vezes um cheiro estranho, metálico, invadia meu quintal. Eu tentava justificar como algum animal morto ou encanamento velho. Mas era diferente. Uma vez, a bola do meu neto caiu no quintal dele. Quando fomos pedir de volta, ele apareceu com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Devolveu a bola com as mãos, tremendo, e um olhar de quem suplicava silêncio. Aquilo ficou marcado na minha cabeça por dias. Apesar de tudo isso, os anos foram passando. A vizinhança mudou. Os filhos cresceram e se mudaram. E eu fiquei ali, viúva e sozinha, apenas com minha companhia e os barulhos estranhos ao lado. Até que um dia, Henrique desapareceu por completo. A casa ficou em silêncio absoluto. Nenhuma luz, nenhum movimento. Foi aí que comecei a entender que algo estava prestes a vir à tona. Um segredo que ele escondeu por décadas. E que, sem saber, eu testemunhei mais de perto do que gostaria. O sumiço de Henrique deixou a rua em alvoroço. Durante uma semana inteira, ninguém o viu. A caixa de correio transbordava e o carro, velho e coberto de poeira, continuava parado no mesmo lugar. Um dos vizinhos chamou a polícia preocupado, com a possibilidade de algo grave ter acontecido. Eu observava tudo da minha janela, com o coração acelerado, como se já soubesse que havia algo errado há muito tempo. As autoridades chegaram, arrombaram a porta da frente e entraram, enquanto todos nós assistíamos em silêncio. Foi uma tarde longa, pesada, que jamais esqueci. Minutos depois, 2 policiais saíram da casa com expressões sérias e começaram a interditar o local. Outros chegaram com máscaras, luvas e malas grandes. Algo muito grave havia sido descoberto ali dentro. Os rumores começaram. Cadáver, drogas, cativeiro. Mas ninguém sabia ao certo. Eu me sentia tonta, lembrando de cada noite mal dormida, cada barulho, cada olhar estranho. Meus netos me ligaram, pedindo para que eu não me aproximasse da confusão. Mas eu precisava saber. Afinal, vivi ali, ao lado dele, por mais de 30 anos. Naquela noite, não dormi. O movimento de peritos na casa dele durou horas, até depois da meia-noite. Carregaram caixas, sacos, objetos embrulhados, tudo coberto. Era como um pesadelo saindo das sombras. Me perguntei se poderia ter feito algo antes, se minhas suspeitas, de anos atrás, poderiam ter evitado o que quer que fosse aquilo. Mas a verdade é que a gente sempre duvida da própria intuição, não é? Preferimos achar que estamos exagerando a aceitar que o mal pode morar tão perto. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. No porão da casa de Henrique foram encontrados restos humanos. Ossos, roupas infantis, brinquedos antigos. O horror tomou conta da vizinhança. E eu, com o coração despedaçado, caí de joelhos na sala. Era verdade. O mal sempre esteve ao meu lado. Henrique, o vizinho silencioso, era um monstro escondido sob uma máscara de solidão. Comecei a lembrar de pequenos detalhes, coisas que antes pareciam irrelevantes. A quantidade de cadeados na porta do porão, por exemplo. Eu conseguia vê-los do meu quintal, sempre trancados com correntes grossas.
Outra lembrança me veio como um soco. Uma noite, muitos anos atrás, uma menina desapareceu no bairro. Fizeram buscas, colocaram cartazes, mas nunca encontraram nada. Agora eu me perguntava se ela não teria estado ali o tempo todo, do outro lado da parede. Lembrei também da senhora que morou na casa da frente e dizia ter visto uma criança chorando na janela da casa de Henrique, mas todos a chamaram de louca. Ela acabou se mudando pouco depois, alegando que tinha pesadelos frequentes e sentia presenças. Aquilo agora fazia sentido demais. Como pude ignorar tudo isso? A mente da gente rejeita o horror. É mais fácil pensar que a loucura está no outro do que reconhecer que ela vive na nossa rua. Eu tinha medo de contar o que sabia. Não sabia se deveria procurar a polícia para relatar o que havia presenciado ao longo dos anos. E se me culpassem? E se achassem que eu fui cúmplice por ter me calado? Mas uma parte de mim sentia que era necessário. Eu precisava dar voz às vítimas. Mesmo sem saber os nomes, eu podia contar a verdade sobre aquele homem. Talvez, de alguma forma, isso trouxesse paz a quem sofreu. Com o passar dos dias, repórteres começaram a aparecer na rua. Helicópteros, vans de jornal, câmeras apontadas para a casa de Henrique. Batiam na minha porta pedindo entrevistas, mas eu recusei todas. Aquela história era minha também, mas eu não queria holofotes. Eu queria justiça. Decidi então escrever tudo o que sabia, em detalhes, para entregar à polícia. Era o mínimo que eu podia fazer depois de tanto tempo ignorando os sinais. Durante uma das limpezas na minha casa, encontrei algo que me deixou sem ar. Um caderno antigo que caiu atrás do meu armário. Era de capa preta, desgastada. Ao abrir, percebi que não era meu. Reconheci a caligrafia. Era de Henrique. Meu coração disparou. Como aquele caderno foi parar ali? Folheei com mãos trêmulas e descobri páginas repletas de anotações perturbadoras. Descrições de vozes, de seres que ele dizia controlar e de rituais que praticava no porão. Havia desenhos grotescos, datas e nomes. Alguns rabiscos pareciam feitiços ou frases em línguas que eu não compreendia. Mas o mais assustador foi ler uma passagem onde ele dizia: "Ela escuta tudo, mas não fala. Talvez, no fundo, ela saiba que eu cuido dessas almas." Aquilo era sobre mim. Eu era ela. Henrique sabia que eu ouvia os barulhos, e ainda assim, jamais me confrontou. Talvez achasse que o silêncio era um pacto entre nós, mas nunca foi. Levei o diário até a delegacia e entreguei em mãos. Os investigadores ficaram atônitos com o conteúdo. Aquilo ajudaria no inquérito, esclarecer fatos e, talvez, identificar vítimas. Saí de lá com uma sensação estranha. Alívio e culpa se misturavam dentro de mim. Tantas noites de dúvida, de medo engolido. Agora tudo fazia sentido. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado das minhas costas. Os dias seguintes foram de investigação intensa. Descobriram que Henrique era procurado em outro estado por desaparecimentos antigos. Mudou-se para nossa rua justamente para se esconder. E conseguiu por anos viver em anonimato, mesmo com tantos sinais ao redor. Eu me perguntei como conseguimos ser tão cegos. Como o mal pode se disfarçar tão bem de solidão? O que mais estará escondido por trás das cortinas de nossos vizinhos? Depois que entreguei o diário à polícia, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei dias em silêncio, repassando tudo na mente, como se pudesse mudar o passado. Comecei a sonhar com as vozes que escutava à noite, mas agora elas tinham rostos. Crianças, mulheres, adolescentes, sussurrando meus próprios pensamentos de volta para mim. O peso da omissão era imenso, como se eu tivesse falhado com todas aquelas almas que, talvez, tivessem me pedido socorro de forma invisível. Minha família tentava me confortar, dizendo que eu não poderia ter feito mais. Mas, no fundo, eu sabia que poderia, sim. Talvez, se eu tivesse batido a porta. Talvez, se eu tivesse investigado aquele cheiro estranho. Ou se tivesse acreditado na vizinha que dizia ver crianças chorando. Mas eu calei. Por medo, por conformismo, por não querer incomodar. E esse silêncio me tornava cúmplice, ainda que de forma involuntária. Lembrei de uma noite em especial quando ouvi gritos abafados e um choro agudo vindo do porão dele. Liguei o rádio para abafar, rezei um terço e fui dormir. A ignorância não me salvou. Ela me condenou. Anos depois, essas lembranças me perseguem como fantasmas. E cada som da rua, cada estalo da madeira, me lembra que por trás da cortina,
O inferno pode estar acontecendo. E a gente escolhe virar a cara. Não estou contando essa história para ser julgada, mas para alertar. A maldade não avisa. Ela se esconde. Pode morar ao lado, usar roupas simples, sorrir de leve na calçada. E ainda assim, cometer os piores horrores. Eu vivi ao lado de um assassino. Dormi a poucos metros de um cemitério oculto. E levei décadas para entender o que o silêncio esconde. Por isso, eu falo agora. Para que ninguém mais tenha que conviver com o arrependimento que me consome todos os dias. Alguns meses depois da descoberta, a casa de Henrique foi demolida. Nenhuma família quis comprá-la, nem mesmo as autoridades quiseram mantê-la como evidência. Diziam que o mal impregnava aquelas paredes, como uma maldição. No dia em que os tratores chegaram, fui até o portão e observei a destruição. Ladrilhos, paredes, janelas. Tudo veio abaixo. Mas algo me chamou a atenção. No meio dos escombros, um pequeno baú de madeira foi encontrado. Os operários o entregaram à polícia, que abriu com cautela. Lá dentro havia fotos antigas. Crianças, mulheres, algumas amarradas, outras com semblantes vazios. Era como um troféu macabro. Também havia recortes de jornal de desaparecimentos. E no fundo do baú, um objeto que me fez chorar. Uma fita cassete com meu nome escrito à mão. Berenice, testemunha silenciosa. Não consegui escutar. Pedi para a polícia ouvir por mim. O conteúdo da fita era Henrique falando comigo. Como se deixasse uma confissão, uma provocação. Ele falava calmamente, dizendo que sabia que eu sempre estive por perto, que via meus olhos na janela, que ouvia minhas reações. Disse que só parou porque ela viu demais. Aquilo me tirou o chão. Ele sabia o tempo todo que meu silêncio era medo. E mesmo assim, nunca me tocou. Talvez porque me enxergasse como uma cúmplice involuntária. Aquilo me assombraria para sempre. Depois disso, decidi me mudar. Não consegui mais viver naquela rua. Cada canto da casa carregava lembranças do que eu não quis ver. Meus filhos entenderam, me ajudaram a recomeçar em outro lugar. Mas até hoje, mesmo em outra cidade, me pego olhando pela janela, desconfiada. Aprendi da pior forma que monstros não vivem em florestas ou filmes. Eles moram ao lado. E o maior erro é achar que não é problema nosso. Hoje, com meus 82 anos, resolvi contar essa história como um último desabafo. Não quero aplausos, nem pena. Só quero alertar. Se algo dentro de você disser que algo está errado, escute. Não silencie. Não minimize. Eu vivi 3 décadas ao lado de um assassino. 30 anos convivendo com um homem que matou inocentes, enquanto eu servia café e varria meu quintal. Isso me destrói por dentro até hoje. Voltei a frequentar a igreja com mais frequência, em busca de paz. Padre Antônio me disse que o perdão começa quando reconhecemos nossas falhas. E eu reconheço. Todos os dias. Não sou culpada pelo que Henrique fez, mas carrego comigo a dor de não ter tentado impedir. Muitas das vítimas jamais serão identificadas, mas todas elas gritam dentro de mim. São elas que me fazem acordar de madrugada, em lágrimas, pedindo perdão. Gravar este relato é a forma que encontrei de honrar essas almas, de dizer a outras pessoas que prestem atenção aos detalhes, aos silêncios, aos sinais, porque eles estão lá, e só não vê quem não quer. Não ignore a intuição, o incômodo, o medo. Eles são alertas. Eu ignorei todos, e por isso, carrego o arrependimento como uma cicatriz invisível que nunca cicatriza completamente. Se você está ouvindo essa história, não a esqueça. Fique atento ao que acontece à sua volta. Pode não ser com você, mas pode ser com alguém ao seu lado. E se puder evitar uma dor como a minha, já terá feito mais do que eu fiz. Essa é a história de Berenice. Uma avó, uma vizinha e uma mulher que aprendeu da forma mais cruel que o mal pode ter rosto conhecido e morar na casa ao lado. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem você acha que também deve saber a verdade.